Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Carlos Roberto e nesse vídeo iremos dar sequência nos estudos da linguagem em Python. Nessa semana, a gente vai trabalhar com operadores de atribuição, que são as formas de atribuirmos um valor para uma variável, operadores de comparação, são operadores para comparar duas variáveis ou informação e trabalhar com o resultado dessa comparação. Operadores lógicos. Aqui a gente vai entender como trabalhar com os operadores AND e OR. Operadores bit a bit. Esses operadores permitem a gente trabalhar a nível de bit de uma informação. E, por fim, estrutura de decisão, que através de algum operador de comparação, lógico ou bit a bit, permite a gente mudar o fluxo de execução do nosso código. Pessoal, então vamos lá. Começando com os operadores de atribuição. Na semana passada, a gente viu com o professor Rodolfo como atribuir uma informação a uma variável. Então, eu vou para o código aqui só para a gente relembrar. Então, por exemplo, eu quero atribuir o valor 10 a uma variável chamada x, por exemplo. X recebe 10. Então, aqui eu tenho minha variável, aqui eu tenho o meu operador de atribuição e aqui eu tenho o valor que eu quero atribuir para a variável x, certo? Vou dar um print aqui para testar nosso código. Executei e está aqui, valor 10, ok? Agora vamos imaginar que a gente quer acrescentar um valor à variável x. Como que eu posso fazer isso? Para eu acrescentar, eu preciso do valor de x atual mais o valor que eu quero acrescentar. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o valor 3, correto? Vou fazer outra impressão de x aqui. Executei. Então agora, na minha primeira impressão, eu tenho o valor de x igual a 10. E na segunda impressão eu tenho 13. Por quê? Eu somei ao valor da variável x o que eu queria acrescentar, que no caso foi o 3. Ok? Pessoal, nessa linha aqui, percebam que a gente tem duas operações. Eu tenho a operação de soma e eu tenho a operação de atribuição com o valor de igual. Nesse caso, eu posso utilizar outras opções de atribuição, como por exemplo, em vez de utilizar x igual a x mais 3, eu vou comentar essa linha, eu posso fazer x mais igual a 3. Esse operador de atribuição resume as duas operações anteriores em uma só. Anteriormente eu tinha uma operação de atribuição e uma operação de soma. Agora, eu consigo simplesmente com uma operação realizar a atribuição e a soma. Vamos ver se vai funcionar? Aqui, ó, funcionou da mesma forma, ok? Outro exemplo que a gente poderia trabalhar seria um exemplo simples de um sistema de vendas. Então, vou apagar aqui esse código anterior. Vamos pensar aqui que eu tenho uma variável produto e esse produto custa R$10. E uma variável total da venda. O total da venda, se eu tivesse só um produto, eu simplesmente atribuo o valor desse único produto ao total da venda, certo? Então aqui, se eu imprimir o total da venda, eu tenho o valor do único produto da minha venda. Eu vou dar um clear aqui para ficar mais claro para vocês. Vou executar. Eu tenho aqui total da venda igual a 10. Mas vamos imaginar que a nossa venda não tem só um produto, né? Geralmente as vendas têm inúmeros produtos. Então vou criar outra variável aqui, produto 2, agora com o valor 5. O valor do produto 2 precisa ser agora adicionado ao valor da variável total venda. Como que eu posso fazer isso? Vou pegar aqui a minha variável total venda.
utilizo o meu operador de atribuição e o valor que eu quero adicionar. Vou copiar aqui o print, deixar aqui embaixo. Executei, está aqui o meu valor total. Pessoal, lembrando que essa forma de atribuição não serve só para soma, tá? A gente utilizou a soma aqui nos nossos exemplos, mas voltando aqui para o slide, a gente tem exemplos de todas as operações matemáticas, tá? Então eu posso fazer com a subtração, multiplicação, divisão, módulo, potenciação e assim por diante, ok? Então agora a gente vai para o próximo item, são os operadores de comparação. O que são esses operadores? Simplesmente eles servem para verificar a relação entre duas informações. Então, por exemplo, eu tenho duas variáveis. Eu quero saber se essas variáveis são iguais, têm o mesmo valor. Eu utilizo o operador igual a igual. Ou eu quero saber se essas informações são diferentes, ou seja, não são iguais. Eu utilizo ponto de exclamação seguido de igual. Tá? Dessa forma, eu posso verificar se uma informação é maior que outra, menor que outra, se é maior ou igual a outra informação, ou menor ou igual a outra informação. Beleza? Vamos para o código para isso ficar um pouco mais claro. Então, pessoal, vamos imaginar que eu quero verificar se a nota de um aluno é igual a 10, por exemplo. Tá? Então, eu vou utilizar aqui a função input. Vou digitar uma mensagem para o usuário, digite a nota do aluno. Lembrando que como se trata de números, né, eu preciso colocar o float. E essa informação eu vou atribuir para a variável nota. Correto? Então é o seguinte, será que a nota que esse usuário digitar é igual a 10? Para eu verificar isso, é só utilizar um operador de comparação. Nesse caso, eu quero verificar se nota é igual a 10. Vamos executar o código da forma que está aqui. Antes eu vou dar um clear. Executei, ele me pede a nota. Eu vou digitar aqui 5. Ele não me respondeu nada. Por quê? Porque eu preciso imprimir a resposta dessa comparação. Para eu fazer isso, eu coloco dentro de uma função print. Vou executar de novo, me pediu a nota, digito 5 de novo. E agora imprimiu falso. Por que imprimiu falso? Eu estou verificando se o valor que está armazenado na variável nota é igual a 10. Nesse caso não é, eu digitei 5, por isso ele me retornou falso. Vou executar de novo. Ele me pediu a nota do aluno e agora eu vou digitar 10. Ele tem que me retornar como verdadeiro, né? Eu estou verificando se a nota é igual a 10 e nesse caso estou digitando 10. Está aqui, ó, verdadeiro, ok? Então esse é um operador relacional para verificar se uma informação é igual a outra, ok? Voltando lá para o slide, vamos fazer outros testes. Agora eu quero saber se a nota é diferente de 10. Nesse caso, eu vou deixar comentado aqui. Opa. Diferente. Eu coloco o sinal de exclamação seguido de igual. Vou dar um clear. Executei. Bom, eu vou colocar de novo 5 para a nota do aluno. O que ele me retornou? Verdadeiro. Por quê? Nota, que é igual a 5 nesse momento, é diferente de 10. Então, para a comparação que eu estou fazendo aqui em cima, dentro desse print, a resposta é verdadeira. Ok? E assim eu posso trabalhar... E assim eu posso trabalhar com todos esses operadores de comparação, tá? Verificar se é maior, se é menor, se é maior ou igual, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, utilizando maior e maior ou igual. Voltando lá para o código. Ó,
Agora eu quero verificar se a nota é maior que 5, ok? Vamos lá. Para começar, eu vou digitar 4. Falso. Ok, eu estou verificando se é maior que 5, nesse caso não é maior que 5. Mas e se eu digitar 5? Será que vai ser verdadeiro ou falso? Vamos lá. Nota 5. Estou verificando se a nota é maior que 5. Vamos ver a resposta. Falso. Por quê? Maior que 5 é a partir de 5.1, tá? Ou 5.01, ou seja, tem que ser maior que 5. O 5 sempre vai dar falso, ok? Então, se eu executar de novo aqui, 5.1. Agora, a partir de agora, ele vai dar verdadeiro. Mas e se eu utilizasse aqui, em vez de só maior, maior ou igual? Acrescentando um igual aqui. Vamos ver como é que fica. Vou dar um clear aqui. Executei. Vou colocar a nota 4. 4 é maior ou igual a 5? Não. Então aqui tem que dar falso. Certo. Vou executar de novo. Vou digitar aqui 5.1. 5.1 é maior ou igual a 5? Sim, é maior que 5. Digitei. Ok, deu verdadeiro. Executando de novo. E se agora eu colocar a nota 5? Bom, 5 é maior ou igual a 5? 5 não é maior, mas é igual. Nesse caso, também tem que dar verdadeiro. Bom, pessoal, seguindo então aí com o nosso conteúdo, agora a gente vai trabalhar com operadores lógicos. O que são operadores lógicos? Esses operadores, eles comparam afirmações. Vou te explicar melhor o que significa isso. Pensando lá no exemplo anterior, que a gente estava falando de notas de aluno, quando a gente queria fazer uma comparação, a gente queria comparar se a nota do aluno é maior ou menor, ou se é igual a um outro valor, por exemplo, o 10 que a gente utilizou. Tá? Agora, pense o seguinte, para um aluno ser aprovado, não basta só ele ter uma média, por exemplo, maior ou igual a 7. Existe outra regra, ele tem que ter o número mínimo de presença, que seria 75%. Nesse caso, para eu ter uma resposta verdadeira, para o aluno ser aprovado, eu tenho duas afirmações ou duas condições. Primeiro, o aluno tem que ter nota, tem que ter a média maior ou igual a 7 e ele também tem que ter a presença mínima. Então percebam aí que agora eu estou utilizando duas afirmações, ok? E essas duas afirmações precisam ser satisfeitas para que esse aluno seja aprovado, correto? Nesse caso, eu estou utilizando o operador AND, que traduzindo para português seria o E, tá? Então agora a gente vai utilizar os operadores de comparação que a gente viu no item anterior, só que agora a gente usa sempre duas comparações, ok? Quando a gente utiliza o E entre essas duas comparações, as duas comparações precisam ser verdadeiras para que a resposta desse operador lógico seja verdadeira, ok? Então, no caso do aluno, qual que é a regra? Ele tem que cumprir a regra da nota e ele tem que cumprir a regra também das faltas. Nesse caso, eu preciso utilizar o E, tá? Bom, pessoal, vamos para o código agora para a gente fazer um exemplo disso que eu acabei de falar. No caso, eu preciso da nota de um aluno. Então, eu vou criar uma variável e vou fazer um input pedindo para que digite a nota do aluno. Certo? Agora eu tenho falta. Falta pode ser int, input, digite as faltas do aluno. Correto? Quais são as regras, pessoal? Primeiro, a nota do aluno deve ser maior que 7. E o número de faltas
deve ser menor ou igual a 20. Vamos supor que é isso. Essas são as regras para que um aluno seja aprovado na disciplina, certo? Então, primeiro, a nota, aqui eu vou fazer uma comparação. A nota tem que ser maior ou igual a 7, certo? Vou até ajustar aqui, ó, maior ou igual. Maior ou igual a 7. Além disso, ou seja, vou utilizar aqui o operador AND, falta do aluno não pode ultrapassar 20 faltas, tá? Então tem que ser menor ou igual a 20, ok? Essas aqui são as duas regras. Então vou fazer aqui print. Pessoal, então vamos lá, ó, revisando. Aqui eu faço uma comparação e aqui eu faço uma comparação. Quando eu utilizo o e, para toda essa sentença me retornar verdadeiro, eu preciso que essas duas comparações sejam verdadeiras. Ok? Então eu vou executar aqui. Bom, qual que é a nota do aluno? 8. Então 8 eu estou cumprindo com a primeira comparação. Dei Enter. Quantas faltas o aluno tem? Vamos supor que ele teve 25 faltas. Nesse caso, ele vai ter que imprimir falso. Por quê? Uma das sentenças está dando falso. Então aqui é verdadeiro e aqui é falso. Como eu tenho o E aqui no meio, ele vai ter que imprimir falso. Está aqui, tá? Então vou executar de novo. Agora, no meu exemplo, eu vou dar 8 de novo, só que agora ele cumpriu também o número de faltas permitido. Nesse caso, ele teve 16 faltas. Vou dar Enter, True. Ok. Beleza? Agora, voltando lá para o slide, o OR, ele considera apenas uma das afirmações, ou seja, se apenas uma das afirmações for verdadeira, ele vai me retornar verdadeiro. Enquanto que o E, as duas afirmações precisam ser verdadeiras, o OR, somente uma das afirmações precisam ser verdadeiras, tá? Então, seguindo o nosso exemplo, se eu colocasse o OR aqui, clear, vou executar. Então, aqui eu vou colocar que ele tirou 5 e o número de faltas igual a 15. Ou seja, 5, aqui ele está me retornando falso, porque 5 não é maior ou igual a 7. Mas o número de faltas eu coloquei 15, e 15 é menor ou igual a 20. Então aqui eu tenho um falso e um verdadeiro. Mas como eu estou utilizando o OR aqui, ele vai me retornar verdadeiro. Está aqui, tá? Quando que o OR vai me retornar falso? Se as duas sentenças forem falsas. Então eu vou executar de novo. E agora eu vou colocar que a nota do aluno é 5 e que ele teve, aliás, 25 faltas. Agora, falso. Ok? O último operador aqui dos operadores lógicos é o NOT. Pessoal, o NOT, ele simplesmente inverte a lógica da minha sentença. Tá? Vamos fazer isso no código que vai ficar mais claro. Eu vou voltar o end aqui, ó. Vou dar o clear. Vamos lá, vou executar. Pessoal, se eu colocar aqui que o aluno tirou 10 e teve 0 faltas, é lógico que vai dar verdadeiro, porque eu tô utilizando o end e as informações que eu coloquei para as variáveis cumprem as duas regras, né? De nota e falta. Então, deu verdadeiro. E como que eu utilizo o NOT aqui? O NOT vai inverter a lógica da minha sentença. Então, eu vou pegar todo esse conteúdo aqui, que eu já fiz o teste, sei que ele me retorna verdadeiro, e vou colocar o NOT na frente. Tá? Então, essa sentença que eu sei que é verdadeira, eu estou invertendo a lógica dela, estou colocando o NOT na frente. Tá? Então, nesse caso, a mesma sentença que eu testei aqui em cima,
ela vai me retornar falsa, porque eu fiz isso com o not, com o operador not. Vou executar aqui. Adicionando as mesmas informações, 10 e 0, ele me retorna falso. Próximo item, pessoal, operadores bit a bit. Pessoal, operadores bit a bit, a gente realiza operações a nível de bit das informações que a gente tem na nossa variável. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu vou para o código aqui para ficar mais claro. Por exemplo, se eu tenho uma variável x, que eu atribuo a essa variável o valor 60, a gente sabe que 60 ele está no formato decimal, né? Que é o que a gente está acostumado a trabalhar com os números, ok? Mas existe o formato binário desse número. Qual seria o formato binário de 60? Eu já tenho anotado aqui, eu só vou copiar para eu não precisar fazer o cálculo agora, né? Então está aqui, ó, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Esse é o número binário que corresponde ao número 60 em decimal, ok? Agora, eu vou declarar outra variável, agora com o número 13. E, de novo, eu coloquei aqui na frente o correspondente desse número em binário, certo? Então, as operações bit a bit permitem que eu trabalhe com as variáveis a nível de bit, ou seja, no formato binário dessa informação. Então, se eu quisesse, por exemplo, comparar aquelas duas variáveis utilizando o operador e-comercial, que corresponde ao AND que a gente acabou de ver. Tá? Então, vou voltar aqui para o código. O que é o AND? Eu vou comparar bit a bit dessas duas variáveis. Para o bit resultante C1, eu preciso que os dois bits das duas variáveis sejam 1. Então, o que me gera comparar esses dois números binários? Então, vamos lá. Os dois primeiros bits, 0 e 0. Como é um AND, 0 e 0, resultado é 0. 0 e 0, 0. Terceiro, 1 e 0. 1 representa verdadeiro e 0 falso. Verdadeiro com falso, falso. Eu tenho outro aqui, 1 e 0, 0 também. Aqui eu já tenho 1 e 1, nesse caso o resultado é 1. Outro em 1, penúltimo aqui 0 e o último 1, certo? Esse número binário representa outro número, que nesse caso é o número 12. Ok? Então, comparando esses dois números binários, gera esse outro número binário, que seria o 12. Tá? Fazendo isso aqui no código, como ficaria? 60 e comercial 13. Eu vou então imprimir essa comparação. Comparação AND a nível de bit. Vamos executar. Vou dar um clear aqui primeiro. Então, está aqui, ó, minha resposta, 12. Tá? Vamos fazer outro exemplo aqui. Vamos utilizar agora o OR. Então, o OR, a gente sabe que basta, na comparação, existir o número 1, que ele se torna verdadeiro. Então, nesse caso, deixa eu colocar aqui o número resultante, tá? Ó, 0 e 0, resultado 0. Segundo, 0 e 0, resultado 0. 1 e 0, nesse caso, como é OR, resultado 1. 1 e 0, 1. 1 e 1, 1. 1 e 1, 1. 0 e 0, 0. 0 e 1, 1. Esse número corresponde ao número 60 no formato binário. Vamos testar? Vamos colocar aqui, ó, print.
Opa, desculpa, pessoal, aqui 61. Or 13. Vamos testar. Então tá aqui, ó, número 61, que é a mesma coisa de a gente fazer um OR com os binários, ok? Então esses são alguns dos operadores que dá para a gente trabalhar bit a bit na linguagem Python. Então vamos para o último item da nossa aula, pessoal, são as estruturas de decisão. As estruturas de decisão permitem que a gente coloque no código condições para a execução de um determinado bloco de código. Para fazer isso, a gente utiliza a palavra-chave if, que no inglês significa se. Ou seja, se uma condição é satisfeita, por exemplo, execute esta ação. Se a condição não for satisfeita, execute outra ação. E assim a gente controla o fluxo de execução do nosso código. Tá? Então aqui ó, a gente tem um exemplo no slide. Qual a temperatura atual? Bom, eu vou guardar essa informação na variável temperatura, que aqui está representado por temp. Verifico se essa temperatura é maior que 32. Se for maior que 32, a resposta dessa comparação vai ser true. Sendo true, eu vou executar essa sequência, esse bloco de código. Se isso for falso, simplesmente o código vai pular, a execução vai pular esse bloco de código e segue para a linha de baixo. Vamos ver isso no código. Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo é eu perguntar para o usuário a temperatura. Então vamos lá, temperatura igual eval digite a temperatura. Nos itens anteriores a gente viu como faz uma comparação de uma variável. Agora a gente tem a variável temperatura e a gente quer saber se essa variável é maior que 32. Certo? Foi assim que a gente viu. Então sabemos que se eu imprimir isso aqui, dependendo do que o usuário digitar na pergunta digite a temperatura, essa impressão vai sair verdadeira ou falso. Então, por exemplo, se eu digitar aqui a temperatura 20, vai ser falso, porque a temperatura não é maior que 32. E se eu digitar 35, verdadeiro, porque a temperatura é maior que 32. Então agora vamos utilizar esse verdadeiro e falso para a gente criar uma condição no nosso código. Tá? Para isso, a gente utiliza uma estrutura condicional, utilizando a palavra if. A gente coloca if aqui na frente e 2 pontos no final. Ok? Logo abaixo dessa linha, eu vou colocar o código que eu quero que execute caso essa verificação seja verdadeira. Eu vou digitar uma mensagem aqui. Deixar igual está no exemplo. Certo? Vou executar. Vou dar um clear aqui antes. Digite a temperatura. Temperatura 20. Não imprimiu nada. Por que não imprimiu nada? Porque essa linha só vai ser executada caso temperatura seja maior que 32. Ou seja, se essa condição for verdadeira, essa linha é executada. Já que essa condição foi falsa, simplesmente essa linha vai ser ignorada e vai para a próxima linha. Então, todo bloco de código que eu deixo dentro do if, ou seja, com um tab aqui de espaço, todo esse código é o código que, para ser executado, depende da condição que eu coloquei aqui em cima. Ok? Então, se eu colocar um print fora do escopo do if, ou seja, fora do if, aqui está na linha do if, vou colocar a mensagem do exemplo, adeus. Esse adeus, a execução dele é independente do que eu tenho aqui nesse if. Tá? Por quê? Porque ele está fora do escopo desse if. Então vamos lá.
Se eu digitar aqui 20, ele vai imprimir somente o adeus, tá? Vou dar um clear aqui. Já se eu executar 35, ele vai executar o print dentro do if e também o adeus, certo? Mas e se eu quiser que algo seja executado somente quando essa condição for falsa? Para isso, eu tenho outra palavra reservada, outra palavra-chave, que é o else. O else quer dizer se não. Então, ó, se, representado pelo if, isso for verdadeiro, execute esse bloco de código. Se não, ou seja, se isso não for verdadeiro, execute este bloco de código. Vou colocar aqui. Não está quente. Vamos testar. Executei. Primeiro, eu vou digitar 35. Então, o que ele vai imprimir? Está quente e o adeus no final. Já se eu digitar aqui 20, por exemplo, ele vai imprimir não está quente e o adeus no final. Agora, pessoal, além do if e do else, eu tenho outro recurso para o nosso bloco de decisão. Caso eu precise adicionar outra condição para o nosso bloco, eu vou utilizar o elif. Por exemplo, no if eu estou verificando se a temperatura é maior que 32. Se eu quiser acrescentar outra condição, por exemplo, se a temperatura é maior que 15, eu utilizo o elif. Vou acrescentar aqui outra mensagem. Não está quente. E aqui embaixo vou colocar está congelando. Então, como é que vai ficar, pessoal? Se a temperatura for maior que 32, ele vai imprimir que está quente. Se isso for falso, ele vai para o elif. Agora ele vai verificar se a temperatura é maior que 15. Se isso for verdadeiro, ele imprime não está quente. Agora, se isso também for falso, ele vai para o else. No caso, ele vai imprimir está congelando. Depois de todas essas verificações, no final, ele imprime o adeus. Vamos testar isso. Então, ó, primeiro eu vou digitar 35. Executei. Nossa, está quente, adeus. Ó, então ele entrou aqui nessa condição. Depois que ele deu verdadeiro, ele vai ignorar o elif e o else e vai imprimir o adeus. Tá? Agora eu vou executar de novo. Agora eu vou digitar 16. O que ele imprimiu? Não está quente, adeus. Por quê? Ele faz essa primeira verificação, isso vai ser falso. Ele ignora essa linha. Agora ele vai para o elif, verifica, a temperatura é maior que 15? Sim, é maior que 15, então isso é verdadeiro. Vai imprimir, não está quente. Então ele não precisou do else também, e imprime o adeus. Está aqui, não está quente, adeus. Clear. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, 14, ele não vai satisfazer o if, ele não vai satisfazer o elif e ele vai cair no else. 14 graus, está congelando, adeus. Tá? Então, só para fazer uma analogia, o if significa se, o elif é se não, se, e o else, se não. Então, pessoal, com esse assunto a gente encerra a aula dessa semana. Eu sugiro fortemente que vocês façam os exercícios. Em caso de dúvidas, procurem os professores nos horários de plantão. Estamos aqui disponíveis para vocês, tá? E aproveitem ao máximo o material que a gente está preparando para vocês. Até a próxima, fiquem com Deus, grande abraço.